alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ter o itinerário do nosso raciocínio. Porque alguns irmãos dizem, eu não consigo acompanhar a sua pré-aula, porque ela não repete o texto da revista. Realmente ela não repete o texto da revista. Porque os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, assistiram à videoaula do comentarista. Aqui nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos, é só acompanhar o texto de apoio ou os slides correspondentes. Ali os irmãos vão ver a sequência da nossa exposição. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos, do currículo da Escola Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também nós disponibilizamos durante a semana textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Disponibilizamos ao longo da semana breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas da faixa etária dos adultos. E no domingo e no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus, tanto presencialmente, ela se realiza no 4º andar do nosso templo-sede, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa, ou online. O chat é aberto e os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, e nós já estamos nos encaminhando para o término do trimestre, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos estudando a apologética cristã, as verdades bíblicas do cristianismo, da fé cristã, e como o diabo tem, ao longo da história da igreja, perturbado a fé dos servos do Senhor com falsos ensinos, falsas doutrinas, porque o trabalho dele é esse, ele é o pai da mentira. Então, nós estamos estudando as verdades bíblicas. Estamos no 2º bloco do trimestre, encerrando hoje, porque a próxima lição será uma aula conclusiva, onde nós vamos estudar a lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Então, hoje nós vamos estudar o 2º bloco do trimestre, fala a respeito de verdades bíblicas de outras doutrinas que não a doutrina de Cristo. A fé cristã, ela é chamada cristã porque ela é baseada na pessoa de Jesus Cristo. E por isso o primeiro bloco tratou das verdades sobre a cristologia, ou seja, a doutrina bíblica de Cristo. Agora, nesse 2º bloco, nós estamos estudando as verdades bíblicas de outras doutrinas que estão ligadas à doutrina de Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre a doutrina bíblica da igreja,
que ela é chamada de eclesiologia. Então, é a doutrina bíblica da igreja. E o nosso tema de hoje é a última doutrina que nós vamos estudar a miúde neste trimestre da Escola Bíblica Dominical. A igreja tem uma natureza organizacional. Quando nós vamos ao cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos o item número 8. O item número 8, que diz o seguinte: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, nós cremos na igreja. E já é dito aqui que a igreja é o corpo de Cristo. Então, ao falar que é um corpo, isso já nos mostra que é um conjunto de pessoas. Porque o corpo, ele é uma unidade, mas o corpo ele é composto de várias coisas, dos vários órgãos, várias células, vários tecidos, células e órgãos, e uma infinidade de membros. Então, o corpo é um conjunto de membros. E isto não é a Assembleia de Deus que inventou, não. Isto é a Bíblia Sagrada que nos mostra. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então é a Bíblia quem diz que a igreja é o corpo de Cristo. E a expressão é interessante, o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo, ele é o corpo, um corpo só. Mas são os membros em particular. Esta crença, como eu disse para os irmãos, não é uma invenção da declaração de fé das Assembleias de Deus, é algo que vem do texto bíblico e que foi também colocado no chamado credo niceno-constantinopolitano. É aquele credo que surgiu do primeiro concílio de Constantinopla em 381, nós já falamos dele. Foi o credo que definiu a divindade do Espírito Santo. E aí, então, neste credo, que é repetido nas missas católico-romanas todas as vezes, é dito que creio numa só igreja santa, católica e apostólica. Né? Então, lá na página 219 da nossa declaração de fé, no apêndice consta o credo niceno-constantinopolitano, só que eles colocaram numa só igreja santa cristã, utilizaram a palavra cristã, mas no original é católica. Católico quer dizer universal, né? E apostólica. Então, aqui nós já temos a definição de que a igreja ela é uma só. Como o item 8, ele diz que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis Remidos. Então, aqui nós já vemos que a igreja ela é um conjunto. Ela é o corpo de Cristo, constituído pelos membros em particular. Então, a gente já aprende que a igreja
é um conjunto de pessoas. É o corpo. E corpo, ele tem vários membros, como nós já vimos, e os membros se interrelacionam. Todos os membros do nosso corpo, eles se relacionam. Eles estão interligados. E um vive em função do outro. E só há vida no corpo. Qualquer órgão, qualquer célula, qualquer tecido que for retirado do corpo, ele deixa de viver. Ele não tem mais razão de ser. Mesmo nos transplantes. Quando alguém morre e é tirado o coração, esse coração tem que ser levado rapidamente para ser colocado em um outro corpo. Senão ele morre. Porque um órgão fora do corpo morre. Os membros do corpo se interrelacionam, vivem uns em função dos outros e devem permanecer no corpo para que tenham vida. A colocação do salvo no corpo é necessário para que ele tenha vida. Quando é que nós temos vida? Nós temos vida quando nós cremos em Jesus. Nós já aprendemos aqui, nós éramos pecadores, estávamos mortos, mas fomos vivificados, recebemos vida. É o que Jesus nos ensina lá em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, nós que estávamos mortos, ou seja, separados de Deus por causa do pecado, somos salvos em Jesus. Nós estudamos na lição passada a doutrina da salvação. E nós vimos que a salvação em Cristo nos dá a vida eterna. Paulo fala disso em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas aí o que aconteceu? Nós ouvimos a palavra, a voz do Filho de Deus, ouvimos o Evangelho, cremos em Jesus, e aí nós passamos da morte para a vida, nós fomos salvos. Saímos do poder de Satanás para o poder de Deus, como nós vimos na lição anterior. Só que quando nós somos salvos, nós ganhamos vida, nós entramos no corpo de Cristo. Nós entramos no corpo de Cristo. Paulo nos fala disso. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, o que a Bíblia nos ensina? E quando nós cremos em Jesus, e cada um de nós tem de crer, nós somos batizados em um espírito
E esse batismo aqui não é nem o batismo em águas, nem o batismo com o Espírito Santo. É a nossa colocação dentro do corpo. Quando eu creio em Jesus, porque fui convencido pelo Espírito Santo, eu sou imerso, eu sou colocado no corpo. Eu formo um corpo, eu passo a ser membro do corpo. Então, quem é salvo passa a integrar a igreja, porque este corpo de Cristo é a igreja. Olha o que diz Paulo também em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Paulo deixa bem claro aqui, quando a gente é salvo, a gente passa a pertencer a um novo povo. Que povo é esse? É a igreja. A igreja é este povo formado de judeus e gentios que são inseridos no corpo de Cristo. É por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Olha, em Cristo Jesus. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós agora estamos em Jesus. E é por isso que nós estamos salvos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu sou colocado em Jesus. E se eu estou em Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do povo que é a igreja de Deus. Eu sou membro em particular do corpo. E, portanto, eu vivo em função dos outros membros. E só terei vida se continuar no corpo. Então, desde logo, nós vemos que a salvação é individual, porque eu creio em Jesus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu preciso invocar o nome do Senhor. E eu só invoco o nome do Senhor se eu creio em Jesus, se eu ouvi e aceitei a pregação do Evangelho. Alguém prega, eu creio e invoco o nome do Senhor. E aí eu sou salvo. E quando eu sou salvo, eu sou inserido no corpo, no povo de Deus. E eu passo a ser membro em particular do corpo de Cristo. Eu passo a ser concidadão dos santos e da família de Deus. Então, a salvação me coloca dentro da igreja. É o que diz o item 8 que nós lemos aqui do nosso cremos.
os fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, eu sou tirado do mundo, para fora do mundo. E é isso que quer dizer igreja. A palavra igreja é o grego eclesia, aqueles que são chamados para fora, eclesia chamados, ek para fora. Nós somos chamados para fora do mundo. Nós saímos do mundo. Somos chamados pelo Espírito Santo do mundo. Para quê? Para seguir a Jesus e adorar a Deus. E nós vamos seguir a Jesus e adorar a Deus em conjunto, na igreja. Não há como eu servir a Deus solitariamente. Eu não posso seguir a Jesus solitariamente. Eu não posso seguir a Jesus, a adorar a Deus solitariamente. Eu agora estou inserido no corpo de Cristo. Sou membro em particular do corpo. E por isso dependo dos outros membros e os outros membros dependem de mim. O crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, a caminhada espiritual para o céu depende da companhia minha com os outros irmãos. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz, lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para eu ver o Senhor, para eu chegar ao céu, eu preciso seguir a paz com todos, a começar dos irmãos. E a santificação. E eu me santifico com os meus amados irmãos. A santificação progressiva, ela só é possível através da minha convivência com os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O crescimento espiritual, que é o resultado da santificação, santificação nada mais é do que eu ficar mais santo, mais justo, mais fiel, eu crescer na graça e no conhecimento, porque eu preciso chegar à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Quando eu sou salvo, eu estou salvo, sou santificado, mas eu tenho que me santificar mais para atingir a perfeição. Perfeição que só será atingida no dia do arrebatamento da igreja, quando eu chegar ao último estágio do processo da salvação, que é a glorificação, como nós vimos na lição passada. Então, a glorificação me traz a perfeição.
E eu tenho que caminhar em direção à perfeição. E isto é o crescimento espiritual. Esse é o aumento do corpo de Cristo. A edificação em amor. O aperfeiçoamento dos santos. Mas como é que ocorre o aperfeiçoamento dos santos? Paulo vai dizer aqui. O aperfeiçoamento dos santos ocorre por quê? Porque Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. São os dons ministeriais. Deus vai distribuindo, Jesus vai distribuindo, o Espírito Santo vai distribuindo. Os membros, cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa, cada um tem um papel. É como no nosso corpo, o coração tem um papel, o estômago tem um papel, o cérebro tem outro papel, o fígado tem outro papel. Aqui nós temos os pastores, os doutores, os apóstolos, os evangelistas. Os doutores para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o crescimento espiritual depende da convivência entre os irmãos. A salvação é individual, mas a santificação, o crescimento espiritual é coletivo. E é só com o crescimento e o amadurecimento espiritual que eu vou deixar de ser menino inconstante, que eu não vou ser enganado pelos ventos de doutrina, pelas heresias, pelas falsas doutrinas. Nós estamos estudando aqui a fé cristã, mas para estudarmos nós temos o professor da escola dominical, nós temos os nossos colegas de classe, todos nós estudando, vamos uns aos outros ajudando, uns aos outros ensinando, uns aos outros admoestando, uns levando as cargas uns dos outros, e assim nós vamos nos aperfeiçoando, caminhando até a medida completa, até a medida da estatura completa de Cristo, até a varão perfeito. Eliminando os falsos mestres, identificando as heresias e os falsos ensinamentos. Porque quando todos os membros estão na direção de Deus, eles estão bem ajustados, e um vai ajudando o outro, o auxílio de todas as juntas, cada um fazendo a sua parte, a justa operação de cada parte. Aí nós temos o aumento do corpo e a sua edificação em amor. Então a salvação ela é individual, mas o nosso crescimento espiritual depende do outro, é coletivo. A igreja é uma necessidade para nós chegarmos ao céu. Jesus nos salva, nos põe na igreja, para que na igreja nós nos aperfeiçoemos até que cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E não são apenas esses dons ministeriais que são colocados na igreja. Paulo também fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons, todas essas coisas são os dons espirituais, os chamados dons carismáticos, aqueles dons, 9 dons, né? Na verdade é mais do que 9, porque dons de curar. Mas nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, os dons de curar, a operação de maravilhas, a fé, a variedade de línguas, a interpretação das línguas e a profecia. E para que Deus coloca esses dons? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação,
exortação e consolação. Esses dons são repartidos particularmente. Não é uma pessoa que ganha todos os dons, não. Eles são repartidos para que um precise do outro. Para quê? Para edificação. Então, os dons ministeriais servem para a edificação do corpo de Cristo. Também os dons espirituais. E além de edificação, servem para exortação, que é ânimo, e nós precisamos ter ânimo, precisamos ser animados, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, o Espírito Santo reparte os dons espirituais para que nós sejamos animados. E consolação. Nós precisamos ser confortados, precisamos ter uma ação mais intensa do Espírito Santo, que é o nosso consolador, para que nós enfrentemos as dificuldades e adversidades, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas além dos dons espirituais, dos dons ministeriais que se revelam na comunidade, na igreja, no corpo, nós também temos os chamados dons assistenciais. Lá em Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, que fala dos chamados dons assistenciais. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, aqui também, Paulo está mostrando que existem dons que permitem, que são dados por Deus no corpo, e nem todo membro tem a mesma operação, nem todo membro tem a mesma função, como ocorre no nosso corpo. Cada um tem a sua fé repartida. E assim, o aumento da nossa fé depende da atuação do outro membro na igreja. E aí ele vai citar os dons, né? A profecia, o ministério, o ensino, a exortação, a repartição, a presidência e o exercício da misericórdia. Tudo isso Deus coloca na igreja para quê? Para que nós cresçamos a nossa fé, para que nós tenhamos o crescimento espiritual e para que as nossas necessidades sejam supridas em todos os campos, psíquicos, materiais e espirituais. Então, todo o crescimento da igreja é feita todo o crescimento do salvo, de cada pessoa que creu em Jesus, é organizado, ordenado no corpo. E este corpo, quando a igreja é chamada de corpo, quando a igreja é chamada de povo, quando a igreja é chamada de família de Deus, é porque ela é organizada, existe uma ordem. E a cabeça desta igreja é Cristo. É Cristo quem determina a nossa posição no corpo. É Ele quem dá as ordens. Nós já lemos aqui em Efésios, que é a cabeça. É Ele quem determina.
Então, na igreja existe ordem. Existe ordem. Por isso que a nossa lição diz que a igreja tem uma natureza organizacional. Por quê? Porque na igreja há ordem. E esta ordem é estabelecida por Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Efésios, nós já lemos Efésios 4, né? Que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas lá no capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é a cabeça da igreja. É ele quem manda. Além dele ser a cabeça, ele é o fundamento da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, tem como pedra fundamental Jesus, e tem como cabeça o próprio Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a pedra fundamental da igreja. E nós somos seus membros em particular. Ou seja, estamos sob o comando de Jesus e estamos firmados em Jesus. Como membro da igreja, eu estou sob o comando de Jesus e firmado em Jesus. A minha base é Jesus. Portanto, a minha base são as Escrituras, porque Jesus disse: as Escrituras são elas que de mim testificam. E a direção é de Jesus. E é por isso que eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus, nas cartas que escreveu às igrejas da Ásia Menor, ele disse: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo diz. Por quê? Porque o Espírito Santo glorifica Jesus e nos faz lembrar o que Jesus nos ensinou. Ele não fala de si mesmo, mas tudo quanto ele ouviu, ele anuncia. Então, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar o que Jesus disse. E eu só posso estar firmado em Jesus se der ouvido ao Espírito Santo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja tem a Jesus como cabeça, a Jesus como pedra fundamental. A igreja, ela é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Quando a Bíblia diz que ela é o corpo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, está dizendo o quê? Que a igreja, ela é viva, ela é um organismo que aumenta, como a gente leu aqui em Efésios, que vai aumentando, vai crescendo. Então a igreja é um organismo vivo. Ela tem vida. Por quê? Porque ela é firmada em Cristo e dirigida por Cristo. E Cristo é a vida. Cristo é vida. Então a igreja tem vida espiritual. Isto quer dizer que a igreja está em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja tem vida espiritual. Ela está em comunhão com Deus. É por isso que é dito que a igreja é una, porque ela é o corpo de Cristo. Há uma unidade. Todos nós somos batizados em um Espírito. Não foi assim que a gente leu lá em 1 Coríntios, capítulo 12?
Todos fomos batizados em um Espírito. Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamadas em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então são muitos membros, mas é uma igreja só. A igreja é una. E quando eu falo em igreja, eu falo no corpo de Cristo. Não falo em nenhuma instituição. Este é um erro que muitos têm cometido. Eles confundem as organizações humanas com o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é um povo espiritual. Nós somos inseridos no corpo pelo Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo. É evidente que nós somos seres humanos e estamos num lugar, num determinado tempo. O item 8 do nosso Cremos diz que a igreja é a universal assembleia dos fiéis remidos em todos os lugares e em todas as eras. É evidente, quando eu criei em Jesus, eu morava aqui em São Paulo e estava na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, eu entrei para a igreja, ao crer em Jesus, o Espírito Santo me coloca no corpo de Cristo. Este corpo de Cristo, que é a igreja, é a reunião de todos os fiéis que foram remidos, que foram salvos por Jesus, comprados no sangue de Jesus, como a gente leu aqui em Efésios, e de todas as eras e de todos os lugares. Desde o ladrão da cruz lá que morreu com Jesus, até o calamuru aqui. Todos os que creram em Jesus, passaram da morte para a vida, pertencem à igreja. É por isso que o pastor, presidente das Assembleias de Deus em Sorocaba, pastor Osmar José da Silva, ele diz com muita propriedade que a igreja estava reunida quando Jesus subiu aos céus. Diz Paulo que era mais de 500 irmãos. Então aquela era a igreja. Mais de 500 irmãos que haviam crido em Jesus e que o viram subir aos céus. Por isso Jesus se manifestou a eles. Por quê? Porque eles eram os salvos. Eles eram o corpo de Cristo. É o que diz o apóstolo Pedro lá na casa de Cornélio. Capítulo 10 de Atos, versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, ao povo, ao corpo de Cristo, aqueles que haviam crido em Jesus, Jesus se manifestou. E a última vez a mais de 500 irmãos. Aí estava a igreja reunida. Aí Jesus sobe aos céus. E diz o pastor Osmar que a igreja somente voltará a se reunir na sua totalidade no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento da igreja, aí toda a igreja novamente se reunirá.
É o que diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a igreja que se reuniu no dia da ascensão só voltará a se reunir na sua totalidade no dia do arrebatamento da igreja. É por isso que os anjos, lá no dia da ascensão, eles disseram assim, Atos capítulo 1, versículo 11, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, a mesma igreja, na sua totalidade, que viu Jesus subir, virá Jesus descer. Mas só a igreja o verá, num primeiro momento. Então, a igreja é este corpo de Cristo, que só vai se manifestar visivelmente entre nós e para Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Por isso que eu não posso confundir a igreja com nenhuma organização humana. A igreja não é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A igreja não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja não é a Igreja Católica Ortodoxa Grega. A igreja não é a Igreja Anglicana. A igreja não é a Igreja Presbiteriana. Não. A igreja é formada dos fiéis remidos de todos os lugares e de todas as eras. É essa igreja que nós chamamos de Igreja Universal ou Igreja Católica, né? Esta igreja de todos os povos. É a igreja que é mencionada naquele culto que João viu lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esta é a igreja que João viu lá, Jesus ouviu a menção dela lá naquele culto para onde ele foi arrebatado, lá no céu, onde diz que Jesus comprou homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Essa é a igreja universal, a igreja católica, o corpo de Cristo. Mas como nós dissemos, cada um de nós está na terra. E quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos inseridos num determinado lugar, num determinado tempo. E neste lugar onde nós somos inseridos, neste lugar onde nós estamos, nós pertencemos a uma igreja que nós chamamos igreja local, que é um grupo de pessoas que está se reunindo para seguir a Jesus e adorar a Deus num determinado lugar, numa determinada época. Esta porção da igreja é a chamada igreja local. Paulo escreve para alguma dessas igrejas. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo já fala, eu estou escrevendo para a igreja que está em Corinto, mas eles são santos, assim como os outros que estão em todos os outros lugares. Esta igreja em Corinto é uma igreja local. É uma igreja local. E nesta igreja local, é uma igreja que está num determinado lugar, em um determinado tempo. Nesta igreja, Jesus opera através dos dons ministeriais, dos dons espirituais, dos dons assistenciais. Para quê? Para que nós tenhamos o crescimento, para que cada um de nós seja edificado em amor e chegue à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Então, naquele lugar e naquele tempo, nós temos ali uma parcela da igreja. Por isso que é um erro você querer se você quiser querer reduzir a igreja universal a uma igreja local. Ainda que esta igreja esteja em todos os países do mundo, como acontece com as Assembleias de Deus, praticamente há Assembleias de Deus em todo o mundo. Mas a Igreja Universal não são as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus são igrejas locais. A Igreja Universal é o corpo de Cristo, que reunida estava no dia da ascensão e que reunida estará no dia do arrebatamento. Então nós temos a Igreja Universal, que é o corpo de Cristo, e nós temos as igrejas locais, que são grupos de pessoas salvas que estão ali adorando a Deus e seguindo a Jesus, aguardando a sua vinda. É o que Paulo fala da igreja em Tessalônica. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja local, ela mostra no seu dia a dia para as pessoas que aquelas pessoas se converteram, não mais vivem na prática do pecado, mas agora vivem para Deus, vivem com Deus, praticam boas obras, como elas servem ao Deus vivo e verdadeiro, cumprem a vontade de Deus e como elas estão esperando Jesus voltar. Então, essas são as igrejas locais, as igrejas locais. Então, até me lembrei aqui de um corinho que a gente costuma cantar para os visitantes, nos nossos cultos. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. Dai-me a mão, né? Dai a mão, dai a mão, dai a mão. E meu irmão serás, dai a mão. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem que nós somos irmãos, porque pertencemos à família de Deus. Somos da igreja. Embora cada um possa estar numa denominação, num ministério ou numa igreja local, mas nós estamos aos pés do Calvário. Todos nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E cada um, no lugar onde foi chamado por Jesus, está sendo membro um dos outros, um do outro. Por isso, irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado. Muita gente hoje em dia muda de igreja, muda de congregação, muda de denominação,
como a gente muda de roupa. Mas nós temos, se somos membros, em particular, do corpo de Cristo, nós temos que estar no lugar e na função que a cabeça da igreja determina, que é Jesus. Então, eu e você não congregamos onde queremos. Nós temos que congregar e fazer aquilo que Jesus quer. Tome cuidado, porque um membro do corpo de Cristo que está fora do seu papel, fora da sua função, ele se torna um tumor. O que é um tumor? São células que estão no nosso corpo se multiplicando sem seguir a ordem do cérebro, sem estar a contribuir para o crescimento do corpo, para a vida do corpo, para a sobrevivência do corpo. Quando nós temos células que deixam de atuar segundo a organização do corpo, elas deixam de ser células, deixam de ser órgãos, deixam de ser tecidos para serem tumores. E o tumor, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser destruído, senão ele mata o corpo. Só que o corpo de Cristo não morre, porque a igreja não morre. Jesus disse: eu fui morto e vivo para sempre. Chamar a igreja de corpo de Cristo quer dizer que a igreja não morre. A igreja é triunfante. A igreja sempre aumenta em qualidade, muitas vezes não em quantidade, mas sim em qualidade, em edificação, em amor. E por isso a igreja é indestrutível. E se eu estou fora da organização, fora do metabolismo do corpo de Cristo, eu sou extirpado. Eu sou lançado fora. Assim como o tumor. É o que Jesus fala para a igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a gente come um alimento que não cai bem, a gente vomita. O corpo lança para fora, porque ele não está trazendo bem para o corpo. É o que Jesus fala lá em João, capítulo 15. Está em, versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Quem não estiver em Jesus, quem desobedecer ao Senhor, quem não estiver no lugar, no tempo e fazendo o que Deus quer, esse é cortado, lançado fora. E depois será queimado. Cuidado, meus irmãos. A igreja tem uma natureza organizacional. E toda organização é ordenada. Eu tenho que estar no lugar e fazendo o que Deus quer. Porque Cristo é a cabeça. E eu tenho que estar em Cristo.
Se eu sair da rota, se eu virar um tumor, eu serei extirpado, eu serei lançado fora, eu morrerei, eu serei vomitado. Cuidado, meus irmãos. Então a igreja é um organismo, porque ela tem, é o corpo de Cristo, tem vida, está em comunhão com Deus e vai crescendo, levando os seus membros à perfeição. Eles que já são santos, e aqui nós vemos que a igreja é una, mas a igreja também é santa. Por quê? Porque ela foi separada do pecado, foi tirada do mundo, tirada do maligno. Então a igreja é santa. Se algum membro não for santo, ele será lançado fora. Mas a igreja é santa, porque é o corpo de Cristo. A igreja é santa. Ela é una, ela é santa, ela é universal, como nós já vimos, e se mostra localmente. E a igreja também ela é apostólica, ou seja, ela é firmada na doutrina dos apóstolos. E ela é enviada para pregar o evangelho. Que apostólico é ser enviado. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é tarefa da igreja pregar o evangelho, levar a mensagem da salvação aos incrédulos e ensinar a palavra de Deus aos crentes. Essa é a tarefa da igreja. A igreja é apostólica. Ela ensina a sã doutrina, a fé cristã. Ela tem que ensinar a verdade de geração em geração. A igreja ela é una, santa e apostólica. Ela é organizada. Ela tem tarefas. Ela tem hierarquia, ela tem governo. A igreja tem governo, irmãos. Hoje nós temos muitas pessoas que não querem se submeter às lideranças. As lideranças da igreja são colocadas por Cristo. São ministros do evangelho. Paulo, ele se dizia um ministro do evangelho. Segunda aos Coríntios, aliás, primeira aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Jesus coloca ministros na igreja. Que são ministros? São servidores. É igual o presidente. O presidente tem ministros. O ministro da Saúde, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, eles são auxiliares do presidente para tratar daquele determinado assunto. Naquele assunto, eles são as maiores autoridades, mas eles estão a serviço do presidente. Aqui também, os ministros, eles são autoridades colocadas a serviço de Jesus. Jesus, pois, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, outros para presidir, para administrar, para ajudar aquele que está administrando, para ensinar, para cuidar dos necessitados. Todos temos funções, existem essas funções. A igreja, ela tem governo. Jesus é a cabeça, mas ele coloca ministros. E nós devemos obedecer a esses ministros, porque nosso Deus não é Deus de confusão. E aí, cuidado, porque hoje nós temos uma grande heresia que está nos nossos dias, é a dos desigrejados. Não, eu sirvo a Deus sozinho, não tenho que obedecer homem algum. Cuidado com esse anarquismo bíblico. E muitos,
procuram se basear em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. E aí eles pegam esse texto, tirando do contexto, e diz, está vendo? Eu não tenho que obedecer homem algum, eu só tenho que obedecer Jesus. E por isso acaba dizendo, eu vou servir a Deus sozinho. Não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, nós já vimos aqui claramente que nós somos inseridos numa igreja, na igreja quando somos salvos. E esta igreja é o corpo de Cristo e a igreja local. Não, aqui Paulo está dizendo que nós não podemos agradar aos homens e não agradar a Deus, ser servos dos homens e não servo de Deus. Ele mesmo fala isso lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Veja que ele diz, olha, cada um é chamado para ficar num estado. Ele aqui está falando sobre os escravos, sobre os senhores, os escravos, né? E ele está dizendo que, embora a pessoa fosse escravo de um homem, ele não diz para fugir, para deixar de ser escravo daquele homem, mas ele diz que não se esqueça o Senhor que ele é servo de Cristo e não se esqueça o escravo que ele é servo de Deus. Mas ele diz, irmãos, cada um fique no estado em que foi chamado. E o escritor aos Hebreus, ele é bem claro. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o escritor aos Hebreus diz aqui, eu tenho que obedecer ao pastor. O pastor é uma autoridade constituída por Deus sobre mim. E eu lhe devo obediência. No Senhor, sim, mas eu lhe devo obediência. Porque ele foi chamado para cuidar da minha alma. E o próprio apóstolo Pedro diz aos obreiros que este domínio não pode ser em absoluto um domínio, mas é uma administração, é um cuidado, é um serviço, não uma soberania. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O povo é de Deus. Agora, aquele ministro está ali para servir a Jesus, buscando o aperfeiçoamento daqueles santos que foram colocados sob a sua responsabilidade, velando pela saúde espiritual, pela alimentação espiritual daquele povo, não tendo domínio, porque o rebanho é de Deus. Mas ele é um ministro, é uma autoridade, é um administrador que foi colocado ali. Então, irmãos, a igreja tem ordem. Ela tem organização. E eu devo me submeter a esta organização. Sem dúvida. Então, a igreja tem natureza organizacional. Ela é um organismo, ela é uma organização e ela tem governo. E nós
só chegaremos ao céu se, tendo crido em Jesus, nos aperfeiçoarmos até o dia do arrebatamento, dentro desta estrutura criada por Jesus. Amém.